Olá, seja bem-vindo ao Clube da Manutenção. Meu nome é Bruno Machado. No vídeo de hoje a gente vai aprender tipos de manutenção preventiva, né? Dentro da estratégia de manutenção, como eu expliquei no vídeo anterior, ou numa aula anterior, né? O nome do vídeo, se eu não me engano, é o que é manutenção preventiva. Eu falei que a gente tem basicamente dois tipos de manutenção preventiva. Preventiva com base no tempo e preventiva com base na condição. Então, uma dessas manutenções vai se basear em intervalos pré-determinados, né, tempos pré-determinados, ou horas trabalhadas, né, ou tempo calendário, né, então, ou unidade produzida também pode ser. Então, a manutenção vai ocorrer a cada 30 toneladas movimentadas, a cada 1000 peças fabricadas. Então, isso aí é um preset. Ou a cada 1000 horas trabalhadas, ou a cada quinzena, ou a cada mês. Então, só uma determinação, mas o que importa é que esse tempo ele é pré-determinado. Esse é um tipo de manutenção preventiva que a gente chama de preventiva sistemática. Eu vou compartilhar a tela aqui. A gente tem outro tipo, que é a preventiva condicional. Então, o que é preventiva condicional? É uma manutenção preventiva com base na condição. Né? Enquanto que a manutenção preventiva sistemática é uma manutenção preventiva com base no tempo. Então, a manutenção preventiva com base na condição, né, que às vezes a gente chama de condicional, preventiva condicional, ela precisa primeiro identificar a condição do componente ou do equipamento, para aí sim fazer agendamento da manutenção. Então, tudo acontece antes da falha. Então, eu estou querendo prevenir. Mas, no primeiro caso, que aqui é a preventiva sistemática, eu quero prevenir, mas eu defino intervalos pré-determinados. É que nem eu falei, 1000 horas, 15 dias, um mês, então eu defino intervalos pré-determinados para que as manutenções aconteçam. Isso me dá uma certa previsibilidade. Não só para mim comprar peça, mas também para mim determinar quantas horas paradas eu vou ter o equipamento por mês. Né? Isso quando eu faço o plano de manutenção, ou o calendário de 52 semanas, ou o mapa de 52 semanas, nada mais é do que definir quantas horas preventivas, né, dentro daquele ano a gente terá naqueles equipamentos. Então, a preventiva sistemática, ela tem como principal, né, como principal característica pré-determinado. Diferente da condicional. Então, o que são tipos aqui de manutenções preventivas sistemáticas? Lubrificação é uma delas, acontece, né? Ou relubrificar de tantas em tantas horas, ou substituir a graxa de tantas em tantas horas, substituir o óleo de tantas em tantas horas, né? Então, a lubrificação é um tipo de preventiva sistemática. A troca de componentes, né, com tempo, intervalo pré-determinado, é um tipo de preventiva sistemática. Troca de filtro de ar, troca de filtro de óleo, etc. Ajuste de regulagem é um tipo de preventiva sistemática também. E inspeção, né, com equipamento parado também pode ser uma preventiva sistemática. Me dá um exemplo disso. Bom, tem anualmente, né, o que eu faço com os redutores? Além do acompanhamento preditivo, né, que a gente tem, análise de vibração, a gente tem termografia, né, também eu preventivamente faço uma verificação do estado do engrenamento do redutor. Então, para isso, precisa estar parado, abre-se a tampa de inspeção, verifica o estado do engrenamento, né, bate-se foto, passa um imã dentro do redutor para ver se encontra algum vestígio, né, de metal, bateu as fotos, fechou, né, fez a selagem ali da tampa de inspeção, fechou, ok. Isso é um tipo de manutenção preventiva sistemática. É uma inspeção com equipamento parado. Então,
às vezes se categoriza como inspeção também, mas ela tem um tempo pré-determinado, né? Geralmente equipamentos que têm um invólucro, né, eles são fechados, a gente precisa olhar, né? Então, a gente também faz, outro exemplo, é a conferência do alinhamento, do acionamento, anualmente. Então, em alguns casos, outros são acompanhados pela preditiva, né, e não se faz, mas manualmente também a gente pode abrir os acoplamentos, passar o relógio comparador, etc., o digital, sei lá, ou qualquer outro instrumento que vá verificar o alinhamento dos eixos, né. Então são ações, né, preventivas com um tempo pré-determinado que tu faz sempre. Outra coisa também é rolamentos, né? Rolamentos com baixa rotação, tem manutenção preditiva? Tem tudo, tem um monte de coisa, mas também, em alguns casos, tu pode abrir o rolamento anualmente, né? Abrir para verificar a folga do rolamento, para verificar se ele está preso, né? Eu tô falando de rolamento que tem bucha cônica, elevador de carga, correia transportadora. E às vezes, muito dessa manutenção, né, de rolamento, que é tu abrir para verificar as condições do rolamento, ela acontece junto com a relubrificação. Então, equipamentos que têm uma rotação muito baixa, tu não tem uma relubrificação contínua. Vai lá, em vez de só relubrificar, tu abre, tira toda a graxa velha, coloca toda a graxa nova, já confere a folga do rolamento, já confere o estado, se está bem preso, etc. Fecha de novo. Então é muito mais confiável. E eu não repito duas manutenções. Então isso preventiva sistemática. A preventiva condicional, ela acontece conforme as solicitações da preditiva, mas hoje no meu conceito eu coloco também as solicitações das manutenções detectivas, que alguns vão chamar de corretiva programada, mas eu entendo que é mais fácil detectiva sensitiva. É mais fácil para te mapear os resultados da inspeção. Então, o que eu faço hoje na minha gestão de manutenção? Toda ordem emitida, né, ou gerada, ou todo defeito, né, identificado pela inspeção, seja para ser feito imediatamente, seja para ser feito daqui a 7 dias, seja para ser feito daqui a 15, 30, não importa, todos os defeitos encontrados, as irregularidades encontradas pela inspeção são caracterizados como preventiva condicional. Porque é a minha estratégia que a inspeção vá achar problema, identifique esse problema e largue, né, esse problema, entregue para o PCM, o PCM planeja o programa, entrega para execução e a execução vai lá e executa. Então, da minha estratégia de manutenção baseada na condição, eu faço o registro, né, dessa forma. Porque como é que eu vou saber quanto da minha estratégia está dando certo se eu não tenho ou um controle das irregularidades, um controle das inspeções realizadas ou, por que não, um controle através de ordem de serviço, que é o que eu faço hoje. Então, toda ordem que vem da inspeção é uma ordem preventiva condicional. E aí só ordens emitidas pela inspeção, né, são preventivas condicionais. Então, se eu tenho 1000 ordens emitidas no mês, 1000 ordens emitidas no outro mês, eu consigo medir a efetividade da minha estratégia. Mas isso é conversa para outra hora. Então, a gente tem a preventiva condicional. Por que ela é preventiva condicional? Porque ela acontece com base na condição. Mas para acontecer com base na condição, eu preciso que alguém vá lá e identifique a condição. Então, entenda o seguinte, uma estratégia de manutenção baseada na condição, ela vai precisar de inspeção mais preventiva condicional. Então, a inspeção identifica o problema, o defeito, a irregularidade, pode abrir a ordem diretamente ou não, depende do problema, né? Geralmente encaminha para o PCM planeja o programa e o PCM passa a preventiva condicional a realizar o serviço. A preventiva condicional é uma manutenção executada pela equipe de manutenção preventiva. Mas não só isso, pode ser que seja executada também pela equipe de manutenção corretiva, né? Então, o que importa, né? Isso aqui vai descer sempre para execução. Então, o fluxo correto é inspeção, PCM e execução. E a execução executa, obviamente, né? Vai lá e realiza o serviço. Então, por exemplo,
Vou dar alguns exemplos aqui de manutenção com base na condição. O que aconteceu esses tempos no trabalho? Até está rolando, na realidade, né? Foi identificado um aumento de vibração num conjunto, né? Num motor e num redutor. Então, o que o PCM fez? A inspeção fez? Identificou esse aumento, né? Coletou a vibração, voltou para a sala, lançou na planilha de controle, verificou que a vibração de fato está aumentando, verificou que ela está fora do parâmetro pré-estabelecido, né? E gerou uma ordem de serviço P2. O que é uma ordem de serviço P2? Uma ordem de serviço P2 é uma ordem de serviço que tem que ser executada até 7 dias. O P2 significa isso, 7 dias. P1, 1 dia. Né? P0, imediatamente. Então, outra hora eu explico isso. Isso é um sistema de classificação de prioridade. Então, ele emitiu essa ordem, entregou para o PCM programou isso no outro dia, né, para a equipe do turno A, e o turno A foi lá e realinhou o conjunto. Então, o conjunto estava desalinhado. Corrigiu o problema, liberou o equipamento. Então, precisou da inspeção, do planejamento e da execução para a estratégia preventiva condicional dar certo. Mas não só isso. Antes de qualquer pessoa descer para a área, a gente teve que obviamente tinha que ter sido criado um plano de manutenção. Então, se não tivesse o plano de manutenção, não teria por que a inspeção ir lá e fazer essa coleta dessa vibração. Então, existe essa coleta, né, ela acontece sistematicamente também. Então, a inspeção, ela passa em alguns determinados equipamentos semanalmente, né, fazendo coletas de vibração, coletas de temperatura, agora também com a inspeção elétrica, fazendo, às vezes, coleta de corrente, né, de como é que está a corrente do equipamento, como é que ele está trabalhando, etc. Então, uma série de coisas que a gente vai falar em outro momento. Então, a preventiva condicional, ela age antes da falha, mas primeiro ela tem que identificar a falha. Então, você precisa de um sistema de identificação de falhas, inspeção. Você precisa de um departamento que trate a falha, né, PCM, e você precisa de um departamento que corrija a falha antes dela se materializar, corrija essa falha potencial, esse defeito, né, que é a execução. Ela vai lá e vai realinhar o conjunto, que nem aconteceu nesse exemplo que eu dei. Bacana? Se a gente tem mais alguma coisa. Então, a preventiva sistemática aqui, né, a curva PF, ela funciona mais ou menos da seguinte forma. A gente tem aqui, nesse eixo, a performance do equipamento e aqui o tempo em operação. Né? No eixo vertical, a performance, no eixo horizontal, a operação, o tempo em operação. Então, aqui a gente está dando um exemplo de 1000 horas trabalhadas. Né? Então, o que acontece? Qual é o normal? Né? O equipamento está caminhando para falha, já falei isso em outros vídeos. Então, se ninguém faz nada, ele vem e falha, performance 0. Né? Aqui a gente pode dizer que a performance é 100%. E aqui a performance é 0. Então, geralmente tem um surgimento de uma falha potencial, que pode ser identificado pela manutenção preditiva, mas não é o caso, a gente está falando de manutenção preventiva. Então, onde que eu atuo? Eu atuo aqui, a cada 1000 horas. Então, vai ter um tempo para manutenção, obviamente, né? Se a máquina tiver que parar. Então, esse tempo de manutenção vai ocorrer. Acabou aqui, eu entrego para a operação de novo a máquina, eles começam a trabalhar e o ciclo se repete. Então, isso aqui é um ciclo, né? Está sempre se repetindo. Repete. Então, a cada 1000 horas eu intervenho no equipamento. Intervindo no equipamento, eu reestabeleço a saúde do equipamento. Então, esse é o foco, né? É justamente esse. A preventiva sistemática é reestabelecer a saúde do equipamento. Sobre preventiva condicional, tem 1 ou 2 vídeos já no canal, se você pesquisar, onde eu detalho exatamente como é que funciona. Mas a preventiva sistemática, ela funciona dessa forma. Então, esses são os tipos de manutenção preventiva que a gente tem. A gente tem tipos de serviço preventivo também, que a gente pode falar em outros vídeos. Mas para ficar claro, né, esses 2 tipos de manutenção preventiva, eles são estratégias de manutenção. Né? Então,
preventiva com base no tempo, preventiva com base na condição. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixem o seu like, curtam, né? Compartilhem com seus amigos e se inscrevam no canal. Até a próxima. Valeu!